Boa noite. Espero o pessoal entrar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Entrou uma pessoa. Aleluia. Entrou uma pessoa por aqui. Glória a Deus. Amém, pessoal. Vamos dar início a mais uma live, né? E ontem nós falamos sobre a questão do que é o dispensacionalismo e faltou terminar algumas coisinhas, né? Umas poucas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que teve uma pergunta ali da Maressa, e nessa pergunta ela colocou sobre aquilo que Jesus falou sobre esse evangelho do reino precisa ser pregado em todas as nações, então virá o fim. E eu vou responder essa pergunta dentro do tema que nós vamos tratar hoje, que é por que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque está contido ali, né? Então eu queria dizer isso aqui para deixar bem claro. E agora nós vamos falar, para terminar, o dispensacionalismo, que nós falamos ontem sobre as dispensações, né, que são 7, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e o milênio, né? E aí faltou só falar uma coisa sobre os fundamentos, sobre os princípios do dispensacionalismo. Quais são esses princípios? É muito importante, porque como nós dissemos ontem, para a gente começar a tratar sobre coisas como, por exemplo, o coronavírus e a realidade escatológica, né, o que a Bíblia diz sobre isso, você precisa ter uma base para você entender do que a gente vai falar, né? Então, a primeira base é dispensacionalismo. Você precisa entender que a Bíblia ela trata sobre as dispensações. Isso é um assunto bastante claro, eu até citei ontem, só de passagem, né? Que havia, por exemplo, dilemas como o porquê que Deus, mesmo sendo conhecedor do presente e do futuro, e ele sabia que o homem ia cair, mas por que ele deixou diante dele a possibilidade, diante do homem, dele ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente falou ontem que tinha a ver com responsabilidade e crescimento. Também tinha outro dilema, que é o da prisão e depois a soltura de Satanás. Ele fica preso durante 1000 anos, e você vai ver que esses 1000 anos que ele fica preso coincidem com o milênio, o que prova também a existência do milênio. Mas depois é necessário que ele seja solto. E por que é necessário que ele seja solto? Porque não só vai existir o milênio, como também o milênio é uma dispensação. E como toda dispensação de Deus, precisa haver responsabilidade e prestação de contas. Então é por isso que o diabo vai ser solto, que é para provar o coração. Aí as pessoas dizem, mas coração de gente que já se converteu e já foi ressuscitado? Não, não é dos ressuscitados que somos nós ou que seremos nós, mas daqueles que vão nascer durante o período do milênio. Sim, porque vai haver pessoas nascendo, casamentos, né, e união, porque a população do milênio ela não vai ser só composta pelos irmãos da igreja, convertidos, né, como nós, que estaremos com o corpo ressuscitado. Estes, claro, a Bíblia diz que serão como os anjos. Não se dão em casamento, logo não tem relação sexual, por isso mesmo não tem nascidos. Mas vai haver um remanescente de pessoas vivas que vai escapar do período da grande tribulação, e estes sim é que vão fazer esses casamentos, e é aí onde vai haver a população que vai se multiplicar, e essa população precisa ser provada conforme os princípios do dispensacionalismo. E é por isso que Deus vai soltar Satanás. Então, esses dois dilemas aí são dentre tantos, mas esses dois dilemas já provam que existe realmente dispensacionalismo e que existem dispensações. Então, os fundamentos do dispensacionalismo, primeiro, é a interpretação literal. Precisamos interpretar a Bíblia literalmente como ela é. Você pode estar pensando assim, mas isso é óbvio, pastor. Para algumas pessoas não é tão óbvio. Tem gente que não acredita que haverá milênio. Por quê? Porque eles pensam assim que quando a Bíblia fala de 1000 anos é um número simbólico, é uma simbologia, é algo subjetivo. E conforme o que a gente aprende da palavra de Deus, está errado. Embora a Bíblia tenha simbologias e tenha coisas assim que tem a ver com tipos e antitipos, isso claramente está descrito na Bíblia, né?
por exemplo, quando a Bíblia fala de um tipo que é o tabernáculo, né, vários tipos que existem no tabernáculo que Israel andou com ele lá no deserto, nós vemos os antitipos, ou seja, as respostas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na nova aliança, em tudo que nós estamos vivendo hoje. Então existem muitas tipologias na Bíblia que têm a explicação, como a estátua de Nabucodonosor lá em Daniel, quando Nabucodonosor teve aquela visão, né, daquela estátua, e o próprio Daniel foi usado por Deus para explicar o que é que significava aquela estátua, que depois, como nós vamos ver mais adiante, né, vai ser um assunto que a gente vai falar, ali fala do reino dos gentios, da história da humanidade, levando em consideração os gentios e não levando em consideração a igreja. Então, não tem nada da igreja ali, nem profecia a respeito da igreja no livro de Daniel, nem tampouco na estátua de Nabucodonosor, naquela simbologia. Então, embora existam simbologias e tipologias bíblicas, não se pode pegar algo que é claro na Bíblia, como o milênio, os 1000 anos, está ali descrito literalmente, e tentar de alguma forma ficar pensando no número simbólico, porque foi justamente essa falta de literalidade na teologia de muitas pessoas e de muitos grupos que trouxe esse subjetivismo e esse misticismo que está aí, essa confusão, e é por isso que as pessoas não sabem, por exemplo, se a igreja vai passar pela grande tribulação, se não vai. Isso tudo aconteceu pela falta de literalismo. Quando Jesus Cristo disse que aqueles que creem poriam as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados, literalmente é isso que está dizendo. Quando Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, literalmente é isso que significa. Não meramente uma simbologia de novo nascimento e a cura de uma vida de pecado, mas no sentido literal, cura para as enfermidades. Tudo que está na Bíblia é literal, e quando não é literal, a própria Bíblia dá a entender que é uma simbologia, uma visão que alguém teve de algo que é uma tipologia que no futuro vai ter o seu antitipo, o seu significado. Quando João teve a visão em Apocalipse, há coisas que são bem claras. Por exemplo, os 144 mil que João fala lá, né, que ele teve a visão, são 144 mil, 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Ora, aí deixa bem específico que os 144 mil não podem ser salvos, não podem ser parte da igreja dos salvos, né? Não pode ser parte a igreja, o número simbólico da igreja, nem tampouco de algum grupo de pessoas ou de alguma denominação. 144 mil, aí está claro, são 12 mil do Zebulon, 12 mil do Naftali, 12 mil de Levi, e aí vai, 12 mil de cada uma das tribos, né, que está ali especificado, deixando claro que os 144 mil que serão selados e salvos durante o período da grande tribulação, é bom que se diga, porque os 144 mil são citados em 2 capítulos, é o capítulo 7 e o 14 de Apocalipse, e cronologicamente esses capítulos estão inseridos dentro da grande tribulação. Então esses 144 mil, além de judeus, serão levantados durante a grande tribulação. Então não tem qualquer vínculo com a igreja. Mas essas confusões existem por falta de obediência ao princípio do literalismo. A interpretação tem que ser literal. Então se você vai interpretar a Bíblia como ela é, que é o correto, do jeito que está escrito na Bíblia, você vai entender que vai fatalmente, definitivamente, levar você para crer no dispensacionalismo. Amém? Segundo fundamento do dispensacionalismo é que há uma distinção, presta bastante atenção aqui, que é muito importante. Há uma distinção muito grande entre Israel e a igreja. São 2 projetos completamente diferentes, irmãos. A coisa é tão clara que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou a entender quando ele estava aqui na terra, né, pregando o evangelho do reino. Ele veio pregar o evangelho do reino, e que reino é esse? O reino prometido primeiramente aos judeus, conforme os profetas tinham prometido, e não aos gentios. Ué, pastor, mas esse evangelho não chegou até nós? Sim, chegou até nós, porque os judeus rejeitaram, e nós somos a oliveira brava que foi enxertada dentro da oliveira principal. Então,
a Jesus como filho de Deus, ele era obediente ao seu próprio pai. E como obediente ao seu próprio pai, ele seguia à risca aquilo que foi profetizado. E o que foi profetizado não foi a respeito de gentios. O que foi profetizado foi o reino prometido a Israel. E esse reino só virá a se cumprir, conforme as profecias, lá no milênio. Então, existe uma distinção. O que a Bíblia trata com Israel é com Israel, não é a igreja. E quando a Bíblia trata da igreja, é com a igreja. Então, muitas profecias que se encontram em Isaías, Ezequiel, tem a ver com Zacarias, tem a ver com Israel unicamente. É bom que se diga que nós não somos o Israel de Deus, tá? Então, a confusão que existe com relação a isso está muitas vezes baseada em Gálatas capítulo 6, versículo 16, quando fala do Israel de Deus. Mas eu quero que você preste bastante atenção, que lá em Gálatas capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então ele está falando aqui sobre não há distinção, essa questão de ser judeu ou não ser judeu. E aí ele diz, e a todos quantos, melhor dizendo, ele está falando aqui que não há distinção quanto à salvação, a ser nova criatura, tá? Tanto faz ser judeu como ser gentil, ser nova criatura já é outra coisa. E aí ele diz, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que regra? Que nem circuncisão nem incircuncisão tem diferença, nem muda nada na vida da pessoa, a não ser o fato de ser nova criatura. Então, a todos quantos andarem em conformidade com essa regra, ele está falando com a igreja, você concorda comigo? A todos que estão andando em conformidade, a igreja quem anda em conformidade com essa regra de ser nova criatura. Aí ele diz, a todos que andam conforme essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, ou seja, sobre a igreja e sobre o Israel de Deus. Veja, e sobre o Israel de Deus. Ele está fazendo uma separação entre os crentes comuns, gentios, que ele está escrevendo para os Gálatas, que são a igreja, e aqueles que são a igreja que é composta de judeus que se converteram. Ele chama esse de Israel de Deus. Então, o que seria o Israel de Deus, conforme os escritos do Novo Testamento, conforme o que Paulo está falando? Israel de Deus são os judeus que se converteram. Por isso que ele diz que não há nem a circuncisão, nem a incircuncisão faz diferença. Se é o Israel de Deus ou se é os demais gentios, o que faz a diferença é ser nova criatura. Uma outra coisa é em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, quando Paulo diz assim, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, e nem para a igreja de Deus. Aqui ele já faz uma outra distinção. Ele diz que existem 3 tipos de pessoas que a palavra, o texto bíblico, desde o Velho Testamento, vem tratando. A profecia a respeito dos judeus, a profecia a respeito dos gentios e a profecia a respeito da igreja. Amém, queridos? Então é preciso você entender que tem coisas que é só para os judeus e tem coisas que é só para nós, para a igreja. E tem coisas que é só para os gentios. Exemplo, livro de Daniel. O livro de Daniel não trata nada com a igreja, a não ser os exemplos de vida de santidade e de consagração de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Aqueles episódios lá da sarça do fogo em que eles são jogados, aquele episódio lá de Daniel sendo jogado na cova dos leões, serve como ensino de fidelidade e ensino a respeito de santidade, consagração e fé. Né? Isso aí pode ser aproveitado para a igreja. Mas as profecias, as visões, os sonhos de Daniel com aqueles animais, a visão de Nabucodonosor a respeito da estátua e tudo mais que vai sendo profetizado quando Daniel fala, quando o anjo Gabriel aparece para Daniel e diz 70 semanas estão reservadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Ora, o povo de Daniel era os judeus, a santa cidade era Jerusalém. Então as 70 semanas que está profetizado em Daniel, preste bastante atenção porque tem algumas pessoas confundindo isso, as 70 semanas de Daniel é exclusivamente para os judeus. Não tem validade nenhuma para a igreja. Isso aí conforme o ensino literal da palavra. Amém, queridos? Veja bem, existe projeto, profecia de Deus para Israel, existe profecia de Deus para os gentios. Sim, a estátua de Nabucodonosor está compondo ali também uma profecia sobre os gentios.
Mas na estátua de Nabucodonosor, nada ali simboliza a igreja. Ok? Então isso aí já limpa muito o ensino errado, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, o que isso é um erro. Eu respeito que as pessoas que creem assim, afinal de contas, todos são livres para crer da forma que quiser, mas se a gente for literalmente interpretar a Bíblia da forma correta, você vai ver que existe o dispensacionalismo e você vai ver que o livro de Daniel, as profecias não tem nada a ver com a igreja, e é por isso que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós já começamos o assunto de hoje dessa forma, né? Então, e o terceiro, a base do dispensacionalismo, é que tudo que Deus projetou através das dispensações tem o propósito da sua própria glória, ok? Primeiro fundamento é interpretação literal. Nunca esqueça isso, irmão. Só interprete a Bíblia literalmente. O que é simbólico está claramente lá simbólico, tá bom? Mas o segundo fundamento é uma distinção. Existem profecias para os judeus, existem profecias para os gentios e existe profecia para a igreja. Você tem que fazer bem direitinho essa distinção. É por isso que eu citei os 144 mil. Apocalipse está falando ali naquele trecho do capítulo 7 e capítulo 14 do período bem no olho do furacão, bem no meio da grande tribulação. E ali você vê que ele fala de 144 mil, que é composto de 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Então, ali você vai entender claramente que está falando que são judeus convertidos. Aí você pode perguntar assim, mas para que Deus vai levantar 144 mil judeus? Por quê? Porque Deus ainda tem um projeto para Israel. Jesus disse que não me vereis mais, vocês judeus, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer no final da grande tribulação, como resultado da pregação do evangelho do reino a toda criatura, através dos 144 mil judeus e daqueles que estavam desviados e ficaram aqui, não foram arrebatados, mas vão se converter durante o período da grande tribulação e vão pregar o evangelho. Está aí mais ou menos já parte da explicação, né? Depois nós vamos ver na Bíblia, tá? Nós vamos ver já a explicação na Bíblia, né? Sobre o que é então essa pregação. Então será pregado esse evangelho do reino a toda criatura, então virá o fim. Nós vamos ver daqui a pouco aqui, tá? Mas explicando direitinho, alguém perguntou aqui os que são gentios, então vou explicar. Quem são judeus? Judeus é todo aquele que geneticamente é filho de Abraão. Então são aqueles que geneticamente realmente são judeus, nascidos judeus, de pais e mães judeus. Esses são judeus, tá? Esses que foram perseguidos durante, por exemplo, o regime nazista na Alemanha, né? Esses são judeus, tá? Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Então nós somos gentios, ok? Mas pastor, então quer dizer que aí tem os judeus e os gentios? Sim, mas tem um terceiro grupo, que é a igreja. E a igreja é o quê? É composta de judeus e gentios que nasceram de novo. Lembra que foi que em Gálatas Paulo disse? Pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma. Ele está falando aqui de se a pessoa é gentil ou se é judeu. Isso aí não importa. O que realmente importa é ser nova criatura, ou seja, fazer parte do terceiro grupo, que é composto de judeus e gentios, de oliveira verdadeira e oliveira brava enxertada. Entendeu? Os dois grupos é o que Paulo chama de um mistério que esteve oculto desde antes da fundação dos tempos, que isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está falando de Cristo em vós para os gentios. Ele está dizendo que os dois, judeus e gentios, agora fazem parte de um só grupo, de um só povo. E esse povo é a igreja. Então, repassando, judeus, os que nasceram e que são geneticamente judeus. Gentios, todo mundo que não é judeus. Igreja, judeus e gentios que nasceram de novo. Ok, pessoal? Amém? Aí você pode estar pensando, então existe gentios? Claro que existe. Todo mundo que está aqui no Brasil, na Itália, na França, nos Estados Unidos, que não é judeu e que não se converteu. Então existe a profecia para os gentios, vai valer para ele. Inclusive a grande tribulação vai acontecer sobre as nações, sobre os gentios
e sobre os judeus que não se converteram. Então, na verdade, a grande tribulação vai atingir gentios e judeus, mas não a igreja de Deus. E isso nós vamos tratar daqui a pouco, tá bom? Então, esses são os três, finalizando esse assunto de ontem, os três fundamentos dispensacionalistas. Interpretação literal, distinção entre as profecias para judeus, gentios e a igreja. E o terceiro é que o propósito do dispensacionalismo é a glória de Deus. Espero ter dado uma pincelada aí sobre dispensacionalismo. Você vai ver que você vai lendo, se você anotou ontem os textos que a gente falou a respeito de que cada trecho da Bíblia, cada dispensação você vai acompanhando na Bíblia, você vai vendo que vai encaixando tudo direitinho, você vai entendendo porque que Deus fez as coisas daquele jeito. Tá bom, pessoal? Então, como eu disse, a gente já começou parte da explicação da pergunta lá da Maressa. O que é que significa isso? Então, será pregado o evangelho do reino a todas as nações e então virá o fim. Em parte a gente já explicou, mas agora nós vamos entrar no assunto em si. Por que é então que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Que garantias existem? Existem inúmeras, algumas até lógicas aqui que eu vou colocar para você. Mas primeiro vamos para a Bíblia, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ok? Então, antes de mais nada, deixa eu dar uma introdução aqui sobre o livro de Apocalipse. Olha só, o livro de Apocalipse ele pode ser cronologicamente composto da seguinte forma. Se você quiser anotar aí, fica mais fácil de entender o Apocalipse dessa forma. Olha só, do capítulo 1 até o 3, Deus está tratando com a igreja. Então no capítulo 1 você vê o Filho do Homem sendo revelado diante de João, os olhos com chama de fogo e tal. E ele está andando entre os 7 castiçais, aquela revelação toda. No capítulo 2 e 3 nós vemos as cartas às igrejas da Ásia. Tá? Essas cartas que estão ali são referentes, presta atenção, a igrejas que realmente existiram naquela época, mas também são cartas que representam 7 tipos de crentes, e também são cartas que representam 7 tipos de igreja, e também há uma interpretação bastante aceita, que as cartas representam 7 períodos da história da igreja. Isso tudo, se você for ver, bate certinho, tá? A gente não vai entrar aqui, talvez numa live futura a gente fale sobre as cartas de Apocalipse, tá bom? Então as últimas cartas são para a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, tá? A palavra Filadélfia é a composição de 2 palavras do grego, Philos e Delphos. Philos é amor fraternal e Delphos é irmão. Tá? Então, o que é que significa Filadélfia? A igreja do amor dos irmãos. A outra igreja é Laodiceia, e Laodiceia significa o governo do povo. É aquela igreja onde acha que deve ter democracia e o governo é quem deve dar as ordens. E que o povo é quem deve dar as ordens. Então, quando você vê esse tipo de igreja, você vê um mundanismo entrando. Não é? A outra igreja, pelo contrário, é a igreja do amor dos irmãos. O amor que de Deus operando no meio dos irmãos. Então essas 2 igrejas, essas 2 cartas, Laodiceia e Filadélfia, elas são uma composição profética a respeito da igreja dos últimos tempos. A igreja de Laodiceia é a igreja mundana, é a igreja que pensa assim, não concordo com isso, não concordo com aquilo. É uma igreja rebelde, né, que nunca concorda com lideranças, né, porque ela sempre está pregando que o governo deve ser do povo. Ora, irmãos, a teocracia, ou seja, o governo de Deus, conforme a Bíblia, não é o governo do povo, é o governo de Deus e da palavra. Então esse povo ele fica longe da palavra, é uma igreja mundana. A outra igreja de Filadélfia é a igreja fiel ao Senhor. Então, nos últimos tempos, no dia do arrebatamento, vai haver um povo dentro do povo que é de Filadélfia e haverá um povo dentro do povo que é de Laodiceia. Tá? Então veja só, capítulo 1, revelação do Filho de Deus, capítulo 2 e 3, as cartas. Quando chega no capítulo 4, olha que interessante. No capítulo 4 de Apocalipse, eu vou ler aqui para você, eu ia deixar para ler depois, mas eu já vou ler agora. Olha que interessante, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 está tratando com a igreja.
Quando chega no capítulo 4, versículo 1, o que está escrito? Depois destas coisas, que coisas? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, as cartas e tudo mais. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, tá pegando aí os pontos, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, cronologicamente, o capítulo 4 vem depois, seguindo a sequência do tempo, vem depois da era da igreja. No capítulo 4, ele diz que havia uma porta aberta no céu e uma voz soou como de trombeta. E a Bíblia fala que no dia do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala que veremos a trombeta de Deus, né? Então ele diz que como a trombeta falou, dizendo, sobe para aqui. Então esse capítulo 4, versículo 1, está falando de quê? Do arrebatamento da igreja. Então aqui a gente já vê de primeira, cronologicamente, que na sequência do Apocalipse, logo depois da era da igreja, no capítulo 4 já há uma tipologia aqui, um simbolismo, de que a igreja vai ouvir uma trombeta e vai ser levada para o lugar. Já começa aqui as provas de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque quando você vai seguindo, você vai vendo que os outros capítulos, 4, quando chega no capítulo 6, que é o capítulo onde são abertos selos, que ali no capítulo 6 é quando começa a explicar a grande tribulação. Tá? Então você vê que a partir daí a coisa vai esquentando, vai ficando... o período de tribulação, não a grande tribulação, mas o período de tribulação de 7 anos, tem que ser 7 anos, exato, depois a gente vai falar por quê. 3 anos e meio, que é a metade dos 7 anos, é o princípio das dores, ok? E os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação, que é o que Jesus fala lá em Mateus 24, que ele chama o fim de todas as coisas, tá? Então, o primeiro 3 anos e meio é período de tribulação, quando é aberto o primeiro selo, o segundo, o terceiro, e aí vai, ok? Esse é chamado de o princípio das dores. Os últimos 3 anos e meio é chamado do período do fim, ou a grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio são abertos os 7 selos e tocada as 7 trombetas. Ok? Então a última trombeta é tocada quando começa o fim. Os últimos 3 anos e meio. E nos últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, o tempo de angústia para Jacó, conforme está escrito lá no livro, no Antigo Testamento, nós temos as 7 taças. Essas 7 taças têm os juízos piores. Tá? Depois nós vamos tratar especificamente sobre a grande tribulação. Mas voltamos aos pontos, né, que nós estamos tratando. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 está tratando com a igreja. E aqui dentro de Apocalipse capítulo 3, ele está fazendo uma promessa. Lembra que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, houve o arrebatamento. Né? Mas aqui ele está dando uma promessa para o povo da igreja. Ele diz, olha, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre os que habitam na terra. É interessante notar que esse versículo 10, né, é relativo à igreja final, à igreja de Filadélfia. Então ele está dando uma promessa. Ó, vocês aí que estão no momento prestes de começar a grande tribulação, isso aqui é pra gente, irmão. Para mim e para você que nasceu de novo. Vocês aí, porque estão perseverando, continua perseverando. Tá? Porque vocês estão perseverando, eu vou guardar vocês da hora. Agora presta bastante atenção. No original grego, guardar da hora, é a palavra, é a partícula ek. Tá? E você encontra cerca de 800 vezes no Novo Testamento essa partícula ek. 800 vezes. E quase todas as vezes, cerca de 799, 798, ela é traduzida como fora de. E só uma ou duas vezes que ela é traduzida de outra forma e é algo que não tem nada a ver com estar dentro ou estar fora. Tá bom? Então, das 800 vezes, 99% foi traduzido como fora de.
Então a promessa de Deus, em primeiro lugar, é que a igreja vai ficar fora, não é protegida no meio da grande tribulação, é fora da grande tribulação. Vai ser retirada. E isso ganha maior peso quando a gente vê logo no capítulo 4, o anjo dizendo com uma voz como de trombeta para João, sobe para cá. Amém, queridos? É muito óbvio isso, né? Outra promessa. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele nos livra. Aí você pode estar dizendo, mas é um livramento, pode estar pensando, poderia estar pensando, alguém pode estar pensando, né? É um livramento no meio da grande tribulação. Não, irmãos, a palavra que é livrar é a palavra grega rumai, que significa não só livrar, mas resgatar e libertar. Então Jesus nos livra, nos resgata e nos liberta. Irmãos, eu tenho uma ideia que resgatar e libertação tem a ver com tirar. Quando um preso é liberto, ele não fica mais na prisão. Mesmo que ele tenha favores lá do carcereiro, mas o preso liberto, ele está fora mesmo de um lugar bom. Aquele que é resgatado de um lugar. Ele não fica no lugar. Então a palavra livrar aqui está dizendo tirar. Não só trazendo, muito mais do que trazendo proteção, é retirando daquele lugar. Isso junto com aquele texto, essa partícula ek que nós falamos, que está dizendo que é para ser retirado, ganha mais peso ainda. Amém, queridos? Então, esse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo fala em Tessalonicenses, né? No primeiro e no segundo, sobre os últimos tempos. São duas cartas que são extremamente necessárias para a gente aprender e entender sobre os últimos tempos. Uma outra parte aqui também, 1 Tessalonicenses, que dá peso também a que a igreja não vai passar, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 9, que diz assim, olha só, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Antes da gente continuar, o que é o dia do Senhor? Tá? Pode ser que alguém pergunte, eu irá perguntar daqui a pouco. O dia do Senhor, ok? O dia do Senhor começa no momento do arrebatamento da igreja. Então, nessas condições cronológicas, o dia do Senhor começa quando começa a grande tribulação. E o dia do Senhor vai durante todo o período da grande tribulação e entra também no milênio. Então, o dia do Senhor não é só ruim. Ele tem a parte do juízo e tem a parte boa também. Mas o dia do Senhor começa no momento em que a igreja é arrebatada e começa o advento do anticristo, que é quando o primeiro selo é quebrado. Ok? Então ele está dizendo, olha, vocês não se preocupem, porque o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Ou seja, de um momento para o outro, como um ladrão. Veja bem, o ladrão vem de noite. O ladrão vem de repente. E é por isso que ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então ele está fazendo uma cronologia aqui. Ele está dizendo, o dia do Senhor vem. Quando o dia do Senhor vem, irmãos, como eu disse aqui, ele começa quando a igreja é arrebatada. Então pensa bem comigo, a igreja é arrebatada, é retirada, começa o dia do Senhor e o que é que eles dizem? A paz e segurança. Oh, coisa boa. E quando você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 6, que é quando começa o dia do Senhor, ou quando começa a grande tribulação, de primeiro, quando abre o primeiro selo, quando o Filho de Deus, Jesus, abre o Cordeiro, abre o primeiro selo, em capítulo 6, versículo 2, diz assim, vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é o cavaleiro branco aqui? Não é Jesus. Esse é o selo do juízo, irmãos. Esse primeiro cavaleiro branco é o anticristo. Então, quando começa o dia do Senhor, aparece o cavaleiro branco. É por isso que ele diz aqui, quando estiverem dizendo paz e segurança, é por isso que o primeiro cavaleiro é branco. Branco é uma tipologia de paz, o que mostra como será esse anticristo. O anticristo ele vai pregar paz,
ele vai trazer uma suposta solução para uma crise mundial, ok? Ele vai trazer essa suposta paz. Ele tem um arco. Ora, para que serve um arco se não tem a flecha? Ok? Então aí que está falando de um poder militar, que flecha é militar. Ele vai ter um poder militar, mas não total. Quando a gente vai ver as demais páginas da Bíblia no Apocalipse, você vai ver que o anticristo ele não vai ter governo total sobre a terra. Vai ter uma guerra chamada Guerra do Armagedon, que vai durar durante todo o período da Grande Tribulação, em que os exércitos do anticristo vai estar lutando com outras nações, ok? Então ele tem um poder militar, mas não total. E ele tem uma coroa. Coroa é uma simbologia de poder político. Então vemos 3 características do anticristo. E pegando um outro texto que Jesus fala, nós veremos 4. Tá? Primeira característica, vai pregar paz. Segunda característica, tem um poder militar, mas não total. Terceira característica, tem um poder político. Qual é a outra questão que Jesus falou? Jesus falou que os judeus não estavam recebendo ele, mas viria o seu próprio nome e eles receberiam. Então, a outra característica é que o anticristo ele deve ser judeu, pelo menos de sangue judeu, ou de procedência judaica. Ok? Aliado a isso, você vê que os judeus não receberam Jesus como Messias, estão esperando o suposto Messias, o que dá mais base que o anticristo vai ser assim. Mas veja bem, tudo isso vai acontecer durante o período da Grande Tribulação, mas nós não estaremos aqui. Por quê? Porque logo depois do arrebatamento ou da retirada da ira vindoura, ou como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós seremos arrebatados, a palavra no grego é harpazo, retirado de uma hora para outra, violentamente, sem que ninguém espere. Tá? Quando houver isso, começa o dia do Senhor. E aí é que Paulo diz assim, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Que destruição? A destruição do juízo de Deus sobre as nações, que é a grande tribulação. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Por que não escaparão? Porque é o juízo sobre as nações. Ok, pessoal? Então, mais uma coisa que eu quero adiantar aqui. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, eu respeito a opinião, cada um tem a sua opinião, mas como a nossa responsabilidade é primeiramente com as ovelhas nossas e também com todas aquelas pessoas que nos seguem, que nos acompanham e que creem da mesma forma que nós cremos, né? E como eu faço parte de uma denominação e de uma igreja, de uma forma de pensar, não só a minha denominação, mas muitas denominações creem assim como nós estamos dizendo. Eu preciso dizer para você que apesar de respeitar qualquer ponto de vista, eu não posso concordar com algumas coisas que se dizem pelos próprios princípios dispensacionalistas. Quais são os princípios? Interpretação literal, ok? Qual é o outro princípio? Distinção entre os projetos de Deus para os judeus, para os gentios e para a igreja, ok? Pegando isso aí, você já vê que tem muita coisa que está no Velho Testamento que não tem a ver conosco. São coisas relativas a Israel, aos gentios, e preste atenção, a dispensação da lei, onde aquele povo não era nascido de novo, não tinha o Espírito Santo dentro dele, e Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. O Espírito Santo vinha sobre o rei, sobre o sacerdote, que ele era o sacerdote, e também sobre o profeta. É por isso que o profeta no Velho Testamento ele é diferente do profeta no Novo Testamento. O profeta do Velho Testamento ele é político, ou seja, ele vai trazer profecias para o rei, para o sacerdote, para pessoas que estão ali envolvidas com a liderança da nação, porque Deus estava tratando com a nação de Israel. Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. O juízo então era sobre a nação de Israel. Preste atenção que eu vou dizer agora. Os juízos eram sobre os babilônios, o juízo era sobre os assírios, o juízo era sobre a nação de Israel e o juízo era sobre pessoas, sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre todo aquele que estava agindo de uma forma contrária aos princípios de Deus. Tá? Aí o que é que acontece com a nova aliança? Jesus vem, paga o preço, né? Pelo pecado de toda a humanidade, não é só da igreja, de toda a humanidade. Ele foi a propiciação pelos pecados de toda a humanidade. E o que é que acontece agora? Jesus trouxe salvação para todas as pessoas aceitam ou não.
Quem não aceita vai terminar ficando aqui na grande tribulação ou indo para o inferno. Quem aceita ele é salvo e é arrebatado da ira vindoura. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. No Velho Testamento, Deus tratava com pessoas e nações, especialmente nações. E o juízo vinha sobre pessoas e nações. No Novo Testamento, o juízo já não vem mais sobre nações. O juízo vem sobre pessoas. O juízo veio sobre Ananias e Safira, porque estavam tentando o próprio Espírito Santo. O juízo veio sobre o rei Herodes lá, que quando disseram isso é voz de Deus, não é de homem. Aí ele ficou lá todo orgulhoso e a Bíblia diz que veio o juízo na hora, comido de vermes, ele expirou. O juízo agora é sobre pessoas, mas em nenhum lugar no Novo Testamento há qualquer menção de juízo sobre nações. E pasmem, tem outra coisa. Você pode procurar em toda a história da humanidade. Fazem 2000 anos que Jesus veio e pagou o preço. Não há qualquer prova de juízo sobre qualquer nação. Todas as desgraças, e eventos e calamidades que houveram, a peste na época da Idade Média, as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Inquisição, do período da Inquisição, quando milhares morreram, o Holocausto na época do regime nazista, as guerras do Vietnã, guerras no Oriente Médio, tudo isso, a fome na África, tudo isso tem procedência, sim, com influências de demônios, sim, mas não existe qualquer prova de que seja um juízo da parte de Deus. Ok, irmãos? Então eu respeito cada um que pense da forma que quiser, mas para dar base mais a isso, basta você lembrar o que acontecia alguns anos atrás. Quando chegou a Olimpíada no Brasil, surgiu algumas pessoas que disseram que Deus tinha falado que ia cair um juízo sobre o Brasil. Caiu o juízo sobre o Brasil? Eu ficava pensando, meu Deus, tem nação muito mais pecadora do que o Brasil, vai cair juízo sobre o Brasil? Não caiu. Depois foi em 2014, a Copa do Mundo, disseram que ia cair juízo sobre o Brasil. Caiu juízo sobre o Brasil? Não caiu. Sabe por quê, irmãos? Não é porque Deus está indo a favor de um ou contra outro. Não é isso. É porque Deus está tratando individualmente com as pessoas. E a Bíblia fala, aqui em Apocalipse, em todo o Novo Testamento, que virá um juízo de Deus sobre todas as nações. Ok, pessoal? Então, o juízo de Deus sobre as nações é a grande tribulação. E aqui, para dar mais base a isso, vamos lá para Isaías 61. Ok? São tantas coisas, eu não sei se vai dar tempo da gente ver tudo, mas a gente nem está nem na metade, né? Mas vamos aqui, Isaías 61, tá? Isaías 61 é uma profecia do profeta messiânico, Isaías, em que ele diz, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar e libertar os cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Presta atenção no versículo 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Então, ele está falando de duas coisas aqui. E veja tempo, né? Ele fala de o dia e o ano. Então, o ano aceitável e o dia da vingança. Você concorda comigo que um ano tem quantos dias? 365 dias. Um dia é um dia. Então, ano é maior do que dia, concorda? O ano aceitável do Senhor é diferente do dia da vingança do nosso Deus. Tá bom? Agora vamos ver lá o link com isso aqui, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus ele cita esse versículo, né? Lá em Lucas capítulo 4, ele cita em 4:16. 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E olha o que ele diz aqui. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, presta atenção. O versículo não dizia o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus? Por que ele não citou as demais coisas? O dia das vinganças.
Porque Jesus veio trazer e instituir a nova aliança, a nova dispensação, a dispensação da graça, que é o ano aceitável, ou seja, o ano onde Deus se torna aceitável, o ano onde você se torna aceitável para o Senhor por causa do sangue de Jesus. Então veja, eu disse que ano é maior do que dia, não é? Esse tempo que é chamado o ano aceitável do Senhor, hoje já vai mais de 2000 anos. Entendeu? Agora vai fazer 2000 anos. Então é um tempo elástico. Mas ele não citou o dia da vingança, porque o dia da vingança é o dia da angústia de Jacó, é a grande tribulação, é o período de 7 anos, em que nós não estaremos inseridos, ok? E como o período é de 7 anos, é bem menos do que 2000 anos, assim como o ano aceitável do Senhor é diferente do dia da vingança do nosso Deus. E o dia da vingança, está claro, é o dia em que Jesus, né, e que Deus vai derramar os seus juízos sobre as nações. Então não é tempo de juízo sobre... pessoas dizendo, isso é o juízo sobre o mundo, esse negócio de coronavírus. Ou é o juízo sobre o Brasil. Irmãos, pelo amor de Deus, o mundo já passou por tribulações muito maiores do que essa, irmão. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial e a igreja estava aqui. Não foi o arrebatamento da igreja nem a grande tribulação. O mundo passou pela Segunda Guerra Mundial, milhões morreram. E a igreja estava aqui, não foi o período da grande tribulação. Milhões morreram no período da peste bubônica, lá na Idade Média. E a igreja estava aqui, não foi o período da grande tribulação. Quantas guerras e mortandades e fomes na África e na Ásia existe e não foi a grande tribulação e a igreja continuou aqui. Por que você está num período de quarentena preso dentro de casa por causa de uma doença que não tem a mortandade maior do que todas as outras? Você considera isso como o juízo? Isso não é nada, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Tá? Eu quero trazer uma mensagem de consolo e de fé para você e dizer o seguinte. Fique firme, irmãos. Porque uma coisa é certa. Pode ser que pelas nossas orações haja uma intervenção de Deus, né? Ou até mesmo, também por conta das nossas orações, esse próprio ciclo desse vírus termine e a coisa não fique pior. Mas também pode ser que fique pior, seja de uma forma ou de outra. Não tem como você se preocupar, tendo em vista que nós estamos provando aqui pela Bíblia que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. O que acontece é que nós somos uma geração que nunca se envolveu com uma guerra mundial, uma geração que nunca padeceu de nada, e qualquer coisa como essa deixa todo mundo logo apavorado. Não é momento para se apavorar, tanto porque isso é muito pouco, como também existe força, poder de Deus para nos livrar. A Bíblia diz, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Existe proteção de Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Não precisamos estar temerosos, ainda mais por conta da promessa de que seremos arrebatados. Quando Paulo cita o arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele termina aquele textinho dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas coisas. É para consolo. E tudo isso aqui que nós estamos falando agora veio a respeito do versículo, a gente nem terminou, né? Estávamos lendo 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 9. Tá? Aí ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Você não está na treva, você está na luz. Então o arrebatamento repentino não deve apanhar você de surpresa. Ok? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestimos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Essa esperança da salvação tem a ver com o arrebatamento, porque Deus não nos destinou para a ira. Essa palavra ira, mais uma vez aqui para dar mais base, a ira é a ira de Deus, irmãos. Não está tratando aqui sobre o inferno. O inferno não é a ira de Deus. O inferno é o juízo, é o julgamento sobre aqueles que não aceitaram Jesus. A ira de Deus, ele está citando aqui a ira sobre as nações. E o que é a ira sobre as nações? São os juízos de Deus sobre as nações. E o que é o juízo de Deus sobre as nações? O período de 7 anos da grande tribulação, que nós como igreja não estaremos. Tá bem? E aí ele diz, não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outro texto, Romanos 5,9.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mais uma vez, uma promessa, e falando aqui sobre a ira de Deus sobre as nações, que nós seremos salvos dessa ira, ou como diz a partícula ek, retirados dessa ira. Ok, pessoal? Ainda há mais coisas a citar aqui. Quer ver outra? Eu falei aqui de Apocalipse, eu disse que capítulo 1, 2 e 3 trata com a igreja, não é? Depois ele vai tratar de novo com a igreja lá no final, a partir do capítulo 19, depois que termina a grande tribulação. Mas esse miolo aí, entre o capítulo 4 e o começo do capítulo 19, é todo o período da grande tribulação, ok? Esse miolo, só uma diferença aqui, nós não vamos entrar nesse aspecto técnico, mas só para você, se você estiver lendo Apocalipse, para você que se confunda com isso. Você entender tecnicamente, eu não vou explicar, mas para você entender. Até o capítulo 19, o começo do capítulo 19 é a grande tribulação. Mas tem um capítulo, o capítulo 12, que é o profético. Que é um capítulo dentro do período da grande tribulação. Então, mas ele em nenhum momento cita a igreja, nem a nossa dispensação da graça. Então é um capítulo parasintético, ele puxa aqui dali para mostrar o quadro geral de toda a história da humanidade. É como se o capítulo 12 fosse mais ou menos como um link com o simbolismo da estátua de Nabucodonosor. Se você pegar a estátua de Nabucodonosor, você vai ver que ali há vários reinos, e há o reino do anticristo e há o milênio, tá? Volta um pouquinho ao parasintético. Eu vou pausar Tá o bom? vídeo. Mas retornou aí? Retornou. Pessoal, retornou aqui, teve uma parada em algum vídeo, então eu vou falar de novo sobre parasintético. Então, o capítulo 12 é um capítulo parasintético. Então é o quê? É como se fosse assim, um quadro geral. Tá? É como se ele te retirasse daquela cronologia dos acontecimentos, um quadro geral, e nesse quadro geral está falando dos gentios e de Israel, mas não cita a igreja, ok? É como se fosse a mesma simbologia da estátua do Nabucodonosor. Quando você vê a estátua do Nabucodonosor, lá tem a simbologia de vários reinos dos gentios e o reino do anticristo, e a segunda vinda de Jesus, mas em nenhum momento é citado o período da igreja, assim como no capítulo 12 não é citado o período da igreja. Ok, pessoal? Tá bom? Então, depois nós tratamos especificamente sobre esse fato aí do capítulo 12, mas para você entender, o miolo todo do capítulo 4 até o começo do 19 é a grande tribulação, com exceção do capítulo 12, que é um capítulo parasintético, é um capítulo que faz um quadro geral. Tá bom? Mas olha só, eu estava falando, a de 1 ao 3 está tratando com a igreja, né? Apocalipse de 1 ao 3 está tratando com a igreja, que a partir do capítulo 4 tem o versículo 1, arrebatamento, tá, tudo bem. Mas no capítulo 2 e 3, várias vezes há uma frase sendo repetida, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer para as igrejas. E vai repetindo para a igreja, para a igreja. Nenhuma coisa como essa se repete, a não ser lá no meio da grande tribulação. Lá no capítulo 13, versículo 9, tem a seguinte expressão. Quem tem ouvidos, ouça. Então, o Espírito antes está falando com a igreja, mas no meio da grande tribulação ele dá uma chamada geral. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem está aqui no período da grande tribulação, que se toque, tá? Que é o juízo de Deus, que já foi arrebatado um monte de gente, foi embora. E aqui está caindo o juízo. Quem tem ouvidos espirituais abertos, que ouça. Tá? Não é estranho que haja um silêncio a respeito da igreja. Não se trata mais da igreja. Entre o capítulo 4 até o início da 19... porque depois do meio do 19 para lá, começa a falar com a igreja de novo. Mas até o início do capítulo 19, não fala nada da igreja, irmão. É bastante esclarecedor. Além de todas essas bases bíblicas, né? Além de tudo isso, nós temos também a própria lógica profética. A igreja é tratada na Bíblia como a noiva de Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E haverá um casamento. Ora, se tem um noivo e se tem uma noiva, será o casamento.
E a Bíblia trata como as bodas, o casamento, né? Há uma tipologia, uma simbologia com o casamento judaico. E esse casamento, é interessante que Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar o lugar, voltarei e vos levarei para ficar comigo. É mais ou menos isso que ele fala, não nesse tipo de português que eu coloquei aqui, mas é dessa forma. Ele diz, eu vou voltar, ele está falando da volta dele para a igreja, e vou levar vocês para estar comigo. Ali é uma promessa que ele dizendo que para sempre vai estar conosco. E lá em 1 Tessalonicenses, eu vou até ler isso também para você, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nesse texto do arrebatamento, Paulo trata da seguinte forma, né? Ele diz assim, ó, veja só, capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurreição dos mortos para os cristãos, tá? Depois nós, os vivos, os que estiverem vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra no original grego, arpazo, resgatados, seria quase como sequestrados violentamente. Juntamente com eles, entre as nuvens. Então aqui não está falando da volta de Jesus na terra. Está falando do encontro nosso com Jesus nas nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. E olha o que ele diz. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui faz um link com aquele outro versículo que Jesus Cristo disse que a casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar e virei, voltarei e vocês estarão conosco, ok? E aí Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então eu quero falar uma outra coisa, isso é uma diferença, mais em outra live a gente vai explicar isso bem direitinho, tá? Não vamos deixar só para você entender. Em outra live eu vou explicar qual é a diferença entre segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, né? E o arrebatamento. São dois eventos totalmente diferentes. Jesus só vai voltar, a segunda vinda, no final da grande tribulação. Agora, o que nós estamos esperando é o arrebatamento, que Paulo diz aqui, o encontro com o Senhor nos ares. Ele não vai pôr o pé aqui na terra. Porque depois que ele arrebata a igreja, o que é que acontece? Ele abre os selos e começa a grande tribulação. Ok? Mas enquanto houver a grande tribulação aqui na terra, o que é que vai acontecer conosco? Nós estaremos com o casamento. Então nós somos a noiva. Onde já se viu, irmão, o pai do noivo e o noivo deixar a noiva no meio da grande tribulação? Quando está reservado para ela um casamento. Você já, por isso que eu disse, uma lógica profética. Tá? Você pega todos esses versículos, tem outros mais, onde já se viu um negócio desse, hein? Não tem qualquer sentido. Jesus não ia deixar sua noiva aqui para que o anticristo viesse trazer confusão e morte, irmãos. A Bíblia deixa claro também no texto de Tessalonicenses, que o que está detendo o advento do anticristo é o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo detém o anticristo. Ok? O Espírito do anticristo já está aqui conosco. Talvez essas coisas que nós estamos passando, talvez seja a preparação do quadro profético, onde o espírito do anticristo está se movendo, mas não o próprio anticristo, porque o anticristo só vai ser revelado no momento em que a igreja for arrebatada. Ok, pessoal? Nós temos outra prova aqui, que é aquilo que eu falei, que responde a pergunta da Marissa. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou preparando você, eu vou fazer da seguinte forma. Já vai dar 1 hora, já deu 1 hora, tá bom? Mas eu vou adiantando, se por acaso cortar o vídeo, tá? Aí vocês me desculpam, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar isso na live de segunda-feira. Aliás, de terça-feira, né? Porque na live de segunda nós vamos ter a presença do Maneco aqui conosco, falando sobre coronavírus e essa questão dos últimos tempos. Tá bom, pessoal? Então o que eu queria falar agora? Né, que responde aquilo que a Marissa falou. O Sermão do Monte. O Sermão do Monte
explica muita coisa, mas também tem sido, por as pessoas não respeitarem aqueles princípios dispensacionalistas de literalismo, de literalidade e não considerar as dispensações, tem sido também um texto que tem sido mal entendido. E é por conta daquele texto de Mateus capítulo 24, o Sermão do Monte, que há muitas pessoas pensando que nós vamos passar pela grande tribulação. Mas você precisa entender o Sermão do Monte. Presta atenção, vou ler aqui, quanto der a gente vai indo. Se não der, a gente continua amanhã, tá? Então no versículo 1 em diante diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo.